Olá a todos, tudo bem? Pessoal, como vocês estão? Preparei, na verdade, esse material para dar continuidade naqueles temas que nós discutimos essa semana lá no curso Técnicas de Planejamento e Desenvolvimento de Carreira. Então, vamos só recapitular e depois eu vou entrar rapidamente, nos conteúdos, tá bom? No nosso encontro presencial, nós vimos a importância de se pensar na sua carreira, né? Planejar a sua carreira, fazendo uma autoavaliação, se conhecendo, alinhando os seus objetivos de vida pessoais com os seus objetivos profissionais. E também vimos a importância de se definir metas, né? Essas metas sejam elas de curto, médio e longo prazo. Para auxiliar vocês nesse processo de elaboração, né, de planejamento, eu compartilhei com a turma materiais que elaborei especialmente para vocês lá no Classroom. Então, você pode acessar, fazer download. É importante destacar que esses materiais que estão no Classroom, né, à medida que o curso for finalizado, vocês vão perder o acesso às informações. Então, eu aconselho vocês a salvar esse material, caso tenham interesse, tá bom? Então, bora lá. Orientações também em relação ao término do nosso curso. Eu havia dito para vocês que nós iríamos fazer uma atividade online, né, para cumprir as outras 4 horas do curso. E a atividade de vocês será, né, num fórum de participação, eu vou abrir um fórum para vocês, e você, no comentário, você vai fazer um comentário sobre o tema que eu vou destacar lá no fórum. O fórum, ele é obrigatório e ele também é avaliativo, então não deixe de participar, tudo bem? Você tem até amanhã, sexta-feira, para fazer os seus comentários e também para participar. Lembrando que o curso, ele encerra amanhã. Segunda-feira, ele já vai estar finalizado. Então, vamos lá. Eu irei compartilhar com vocês a minha tela nesse momento. E vamos juntos aí conhecer o restante do conteúdo, né? O conteúdo que falta, tá? Como a gente vai trabalhar algumas ferramentas aqui, seria interessante você assistir esse vídeo com um caderno, com uma caneta na mão, como queiram, para quem é mais físico. Para os que têm uma habilidade mais digital aí, você pode abrir um bloco de notas também, fazendo suas anotações, tá bom? Então, bora lá? Vamos falar um pouco agora sobre o que é missão, visão e valores. Bem, quando nós falamos de planejamento estratégico, o que logo vem à mente das pessoas é que quando se planeja algo, se planeja um objetivo a ser atingido, né, ser alcançado num período de tempo. Só que antes de nós partirmos, né, para a parte prática propriamente dita, nós temos que pensar nas raízes desse planejamento, ou seja, quem está fazendo o planejamento? Para que esse planejamento? Né? Ou seja, quem é o ser humano por trás? Lembrando que esse assunto está adaptado para a vida pessoal e profissional. No que tange ao planejamento estratégico das empresas, quando geralmente vamos fazer esse trabalho de planejamento estratégico, geralmente a equipe que vai desenvolver essa atividade, elas se reúnem para, primeiro, pensar em quem elas são, né? Quem é a organização, para só então depois a gente definir uma meta. Não faz sentido você definir um objetivo, um alvo, se você não para pensar primeiro se aquilo vai fazer algum sentido ou não, se aquilo estará alinhado aos teus princípios e valores ou não. E também nós vamos usar a mesma premissa aqui, tá? Então, antes de mais nada, o que é missão, visão e valores? E por que é importante essa concepção para definir um planejamento estratégico? Vejamos. A missão é a razão de existir, né? É por que você existe, por que aquela organização existe, o que essa organização tem que a difere das demais, né? O que eu, enquanto pessoa, tenho que me faz ali diferente? Por que eu existo? Qual é a minha essência? Então, a missão, ela busca responder o porquê da existência de uma pessoa ou de uma organização. É o servir, né? A missão, ela está associada ao serviço.
Então, por que que eu estou servindo? Então, eu vou anotar uma palavra-chave aqui, que é o servir. A missão vem, então, dessa concepção de servir, tá? Uma coisa que é bastante interessante quando a gente pensa na missão, no planejamento, a gente não pode pensar no planejamento só nos ganhos que eu, né, irei obter, mas também as pessoas à minha volta. Por que que eu vou atingir esse objetivo? Por que que atingir esse objetivo ele é importante para mim e para as pessoas que estão ao meu redor? A missão, ela busca responder isso. A missão, ela humaniza o atingimento dos resultados. Então, o papel da missão é humanizar, ou seja, gerar ali uma assimilação entre aquilo que eu quero e as relações que eu cultivo, ok? Então, eu posso dizer, conceituar de forma bem sucinta, rápida, que missão é o seu propósito de existir. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, qual é a minha missão? Quem vai definir a missão é você. E a missão, ela não é definida só com base naquilo que você quer atingir, como eu disse. Ela é também aquilo que você carrega dentro de si. Qual é a sua essência? Qual é o seu senso? Qual é a reflexão que você tem em relação à vida e ao outro? A missão, ela traz isso, né? Então, vamos para um exemplo aqui prático. Como definir a sua missão? Você vai fazer um exercício de autoanálise e vai identificar o que hoje te motiva, o que hoje deixa você, né, vivo para a vida. Por exemplo, eu posso afirmar que a minha missão é contribuir para com as outras pessoas, quanto ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, cultivando boas relações. Então, eu posso trazer, né, o meu exemplo, que a minha missão é contribuir com o outro, cultivando com esses relacionamentos. Tudo bem? Lembrando que a missão, ela te vincula ao outro e também te ajuda a lembrar quem você é nos momentos de crise ética, por exemplo. Um outro ponto importante que corrobora com a missão, e quando nós estamos falando de planejamento estratégico é levado em consideração, é a visão. Enquanto que a missão, ela está associada à tua essência de vida, aquilo que você traz consigo da sua natureza, e como você percebe o mundo, a visão é o teu macro objetivo. Ela é muito mais factual. Eu até brinco que a missão ela é mais filosófica. A visão, ela é fato. É aquilo que você quer atingir. E quando você quer atingir? Ou seja, o que, que você tem de visão? Aquilo que você está enxergando lá na frente. E é a visão que vai te ajudar a superar os desafios, porque você tem um objetivo a alcançar. Então, a visão é uma declaração, né, que consta os teus objetivos durante determinado período. Então, vamos para um exemplo bem simples. A minha visão, lembrando, é um exemplo, né? A minha visão é atingir ali, deixa eu ver aqui. A minha visão é cursar um PhD até 2030, tá? Então, perceba, eu vou trabalhar e tudo que eu farei com base nessa visão. No caso das empresas, geralmente a visão das empresas está relacionada ao posicionamento dela e à sua permanência no mercado. Então, é muito comum você encontrar as empresas determinando sua visão com base nos ganhos ao longo do tempo. Então, por exemplo, é comum encontrar empresas determinando a sua visão, que é aumentar a rentabilidade, aumentar a fatia de mercado, crescer determinados porcentos em determinado período de tempo. Então, a visão é teu objetivo macro, é aquilo que você vai trabalhar para atingir. Lembrando que a sua visão precisa estar alinhada aos teus valores morais e éticos, né? A tua missão de vida, tá bom? Uma coisa também muito importante quando se determina a visão é que a visão ela não pode também ser inacessível, porque senão se torna ali uma utopia. E a ideia não é essa. A ideia é que a tua visão seja realizável, alcançável. Então eu posso aqui afirmar que a visão é o teu macro objetivo de vida.
A visão, geralmente, ela está atrelada aos objetivos de longo prazo, ok? E, por fim, dentro desta tríade, nós temos os valores. Os valores, eles são, na verdade, um conjunto de comportamentos e atitudes relacionadas à ética e à moral. Esses valores, eles são essencialmente importantes, principalmente para lidar com os desafios que nós vamos encontrar na nossa carreira. Por exemplo, né, os teus ideais de atitude, comportamento, eles precisam estar alinhados àquilo que você traz como essência, que você traz como princípio, que você traz como valor. Os valores mais comuns, por exemplo, a ética, a transparência, o respeito ao próximo, a justiça, lealdade, perseverança, são valores essenciais para um profissional. É importante destacar, embora esses três termos, missão, visão e valores, eles são muito frequentes ali no meio corporativo, são os valores que vão te ajudar na tomada de decisões diante de um dilema ético. Então, por exemplo, se enquanto eu, Keila Roberta, profissional, né, eu tracei aqui, elenquei valores que são para mim inegociáveis e essenciais, como, por exemplo, a ética ou a honestidade. E eu estou trabalhando num lugar e foi posto ali para mim uma situação na qual eu vou ser desonesta, eu não posso ferir um valor meu. Então, a honestidade, aquilo que eu determinei como valor essencial, é inegociável. Os valores, eles vão te ajudar a ser lembrado também por outras pessoas, né? Então, os valores, eles estão relacionados à ética. Os teus valores é o que vai ficar na mente das pessoas quando você não estiver, por exemplo. Elas vão lembrar de você pelo que você traz como valor, né? Lembra aí de alguém que você tem confiança, que a pessoa te inspira confiança. Vamos fazer esse exercício agora, né? Vou trazer aqui alguns valores e você lembra aí de alguém que tenha isso como essência. Confiança. Quando se fala em confiança, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Honestidade. Quem é a pessoa que para você inspira honestidade? Lealdade. Justiça. Perceba que certamente quando eu falei esses valores, você lembrou de alguém. E os valores, eles farão exatamente isso. Eles imprimirão na mente das pessoas quem você é, quando você não estiver por perto. Então, eu te desafio agora a dar um pause aqui nesse vídeo e escrever. Dedica aí 10, 15, 20 minutos do seu tempo refletindo. Qual é a sua missão de vida? Para que você existe? Qual impacto você causa na vida das pessoas? Qual é a sua visão? Ou seja, aonde você quer chegar? Qual é o teu objetivo maior? E quais são os 3 principais valores que você carrega? É importante listar pelo menos 3 para que essas pessoas, né, você possa trabalhar isso, tá? Mas aí você pode listar 5 ou até mais, mas lista aí 3. Você vai ver que quando você insere esses aspectos na sua vida, as pessoas conseguem te enxergar melhor e isso se torna também um ativo valioso para a sua vida profissional. Bem, continuando. Um outro elemento importante no planejamento é o que nós vamos chamar de ferramentas de análise de cenários. E uma das ferramentas muito importantes para se planejar e analisar cenários, usado no marketing, usado no próprio planejamento estratégico, é a análise SWOT. A análise SWOT, ela leva esse nome porque, na verdade, é um acrônimo de palavras no conjunto de expressões em inglês, que juntas formam, traduzindo para a língua portuguesa, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Realizar a análise SWOT não é uma tarefa muito simples e nem muito rápida, como muita gente faz por aí. Em alguns minutinhos consegue fazer a análise SWOT. Bem, não é bem por aí o caminho. Mas, para essa atividade que nós faremos agora, podemos fazê-la de uma maneira mais simples. Bem, vamos lá? Vamos saber, então, o que é essa matriz, também é chamada de matriz,
ou também chamada de análise FOPA ou análise SWOT. Essas três, né, nomenclaturas originam-se aí ou trata-se da mesma ferramenta, que é o SWOT. Aqui no nosso caso, eu adaptei a SWOT para desenvolvimento pessoal e profissional. Primeira coisa que você vai fazer antes de produzir análise SWOT é ter uma visão macro e micro. Então, é importante destacar que a análise SWOT ela precisa ser feita com o máximo de integridade possível, porque ela vai te ajudar, por exemplo, a desenvolver estratégias para superar os desafios que você, porventura, possa encontrar na sua vida profissional, por exemplo. Então, para eu explicar a análise SWOT para vocês, eu vou fazer uso aqui de uma mesa digitalizadora, tá? E de uma canetinha, então não sei como é que vai ficar aí a letra, né? Mas eu espero que ajude vocês a entender, tá? O primeiro ponto que nós temos que considerar aqui é entender essa matriz. A matriz SWOT, ela é dividida em 4 quadrantes. Lembrando que em cada quadrante desse representa um aspecto a ser analisado. Então, nós vamos dividir esse quadrante aqui em 2 grupos de informações, tá? E também 2 ambientes. Quais são os ambientes? Vamos lá. Ambiente interno. O que é um ambiente interno? Ambiente interno é o ambiente na qual, ou é o espaço no qual eu tenho total domínio. Eu posso me posicionar e posso influenciar. No ambiente interno, quando se trata de empresas, por exemplo, quando nós fazemos análise SWOT do ambiente interno, nós vamos levar em consideração a capacidade produtiva da empresa, quantidade ou capacidade técnica da sua equipe de funcionários, os recursos materiais e financeiros que essa empresa possui, carteira de clientes. Então, são aspectos que estão sob domínio e poder da organização. No caso da nossa vida pessoal, o que é essa análise interna? É a análise do meu eu, de quem eu sou, das minhas competências, das minhas soft skills, das minhas hard skills, daquilo que está em mim e que eu tenho força ou fraqueza. O segundo ambiente que nós precisamos avaliar é o ambiente externo. O próprio nome já diz, ele é externo porque ele está além da minha capacidade de influência. Em se tratando de empresas, poucas são as empresas que conseguem influenciar o ambiente externo, especialmente as empresas de tecnologia, como, por exemplo, a Apple, Microsoft. Elas são empresas que o próprio Google, eles conseguem fazer essas influências no ambiente externo. São organizações que conseguem impactar diretamente a vida de outras organizações e do cenário macroeconômico. Bem, em se tratando da nossa vida pessoal e profissional, o que é ambiente externo? No nosso caso, o nosso ambiente externo é o mercado de trabalho, ou seja, a região ou a área que nós vamos atuar. Então, o nosso ambiente interno é o que diz respeito a mim, e o ambiente externo é o que diz respeito ao mercado de trabalho. E aí, quando se trata de mercado de trabalho, eu não posso fazer muita coisa senão me adequar a esse mercado de trabalho. Por isso que no ambiente externo, os fatores que nós iremos analisar relacionados à oportunidade ou às ameaças. Então, vamos ver como fica essa matriz? Vamos lá. Primeiro ponto, é muito mais fácil a gente analisar internamente, concorda? Nem sempre, né? Então, olha só, o que eu vou fazer com a análise interna? A primeira coisa que eu vou avaliar é no que eu sou boa, ou seja, quais são as minhas forças, o que você faz bem. E aí eu vou chamar a atenção para vocês em 2 aspectos, tá? Que são as hard skills, que são habilidades técnicas que você tem ou que deveria ter, né? E as competências que nós chamaremos de soft skills, que são competências relacionadas ao teu comportamento. Elas são mais abstratas.
Nas hard skills, por exemplo, tem habilidades técnicas de como, por exemplo, a habilidade de você elaborar uma planilha, ou conhecimento em informática, Power BI, alguma técnica específica, alguma metodologia específica do teu trabalho. Então, nós vamos chamar isso de hard skills. Soft skills são os teus comportamentos, que são tão importantes quanto as hard skills. E aí eu quero abrir um parêntese agora e ressaltar aqui uma citação de Peter Drucker. Ele dizia que a pessoa é contratada pelo currículo e ela é demitida pelo comportamento. Ou seja, quando alguém é contratado pela competência técnica, pelo saber fazer. Enquanto ela é demitida, muitas vezes ela vai ser demitida pelo comportamento que ela teve, ou seja, pelas soft skills. Aqui nas forças, você pode categorizar suas hard skills ou suas soft skills, como queira. Eu aconselho você fazer as duas, tá? Então, quais são as habilidades técnicas que você possui? Quais são as habilidades técnicas que você possui? O que você faz bem? Vamos trazer um exemplo aqui. Imagine que eu sei que eu faço muito bem, eu escrevo muito bem. Então, eu tenho aqui, só um exemplo, tá? Eu tenho uma habilidade de escrita muito boa. Então, isso é uma força, ok? Eu também sei, né? Eu tenho uma capacidade organizativa muito boa. Então, eu sou muito boa em organização. Vamos imaginar que essa pessoa também, ela consiga, ela saiba outro idioma, né? Ela tem lá um inglês fluente, ou ela tem habilidades aí com programação. Ou seja, você vai listar em todo esse aspecto dos fatores positivos o que você faz bem. E aí eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: tem uma ferramenta lá no LinkedIn, que ela vincula as pessoas com a qual você trabalhou, e elas vão te dizendo, né, elas indicam ao LinkedIn quais são as tuas habilidades, aquilo que você sabe fazer muito bem, ou seja, são os teus pares de trabalho, ou pessoas que trabalharam com você, que vai dizer, olha, o fulano é muito bom nisso, nisso, nisso. E esses feedbacks, eles são bem legais, porque às vezes nós não vemos, né, em nós, nós não conseguimos enxergar em nós aquilo que o outro está enxergando de vantagem. Então, se você tem o LinkedIn, se não tem, cria lá a sua rede, peça que os teus pares, né, que os teus colegas, eles consigam te avaliar, que é uma ferramenta gratuita e tu vai usar o próprio network para poder construir esses aspectos dos fatores positivos, tá bom? Então, listou todos os pontos positivos, o que você vai fazer agora? Você vai listar aquilo que você precisa melhorar. Lembrando que a análise SWOT, ela é direcionada, ela não é aberta, ela não é aleatória. Então, ao fazer análise SWOT, você precisa observar qual é o teu objetivo também, tá? Então, eu estou falando de análise SWOT pessoal, profissional. Então, eu sei que a minha área é administração, né? Eu vou usar o meu exemplo aqui com vocês, tá? Então, a minha área é administração. Administração, especificamente gestão, que é a minha área, gestão organizacional, ok? Então, eu vou fazer essa análise SWOT olhando sobre essa vertente, tá? Isso é muito importante. E as minhas fraquezas? Agora é a hora de vocês, né, ter uma reflexão muito realista. Ou seja, o que é fraqueza? É aquilo que eu ainda não sou tão boa assim. É aquilo que eu preciso melhorar. Então, vamos imaginar que uma das minhas fraquezas, né, daquilo que eu preciso melhorar aqui, eu sou uma pessoa que eu vou colocar aqui, protelo muito. Né? O que é protelar? É postergar, deixar para depois. Sabe aquela pessoa que sempre deixa as coisas para a última hora? Vamos imaginar que eu tenha essa característica. Então, eu vou colocar aqui nas minhas fraquezas que eu sou uma pessoa que postergo muito, né? Eu protelo, eu deixo para depois, eu empurro com a barriga. Isso não é bom no mundo do trabalho, porque você vai arrumar problema mais tarde. E vamos imaginar também que eu, né? E aí essa questão de postergar é uma soft skills que está ali em perigo, tá? Porque ele é um comportamento.
Vamos imaginar agora que eu também não sou muito boa de Excel, ok? Não tenho tanta habilidade assim no Excel, eu não tenho tanta habilidade assim no Office. Então, o que eu vou fazer? Eu vou listar aqui porque eu não tenho essas habilidades. Qual a finalidade disso? A finalidade é que você consiga maximizar aquilo que você é bom e consiga criar um plano de ação, e eu vou falar de plano de ação daqui a pouco, para aquilo que você não está tão bom assim, tá? Bem, feito esse primeiro quadrante, que é a análise interna, e aí eu aconselho você, quando for fazer a sua análise SWOT, reserve um espaço, né? Pegue uma água, coloque uma música ali no fundo, para você se conectar com você mesmo, e faça essa análise, ela é muito interessante. É importante também que a análise SWOT, ela vai mudando de tempos em tempos, porque a finalidade dela é que você alcance a melhoria. Então, não é para ficar do mesmo jeito para sempre, tá bom? Então, fez a análise interna, olhou para dentro, agora nós vamos olhar para fora. Para fora, para onde? Para o mercado de trabalho. Bem, e aí eu quero dar uma dica para vocês, né? Eu até brinquei lá na sala, vou dar o pulo do gato para vocês. Ao fazer análise externa, tenha em mente qual é a área que você deseja trabalhar, que você deseja atuar. Ah, professora, eu não quero ser um empregado, eu quero ser um empreendedor. Então, mais que nunca, você precisa fazer a SWOT, tá? Se a SWOT ela é importante para a vida pessoal, você imagina para abrir uma empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para fora. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, qual é a minha área? Então, vamos supor que eu estou fazendo a minha SWOT, porque eu quero me tornar aí numa gerente administrativa, uma coordenadora administrativa, né? Então, antes de eu sair tirando ideias ou informações do acaso e da minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa. O que faz esse coordenador administrativo? Quanto ele ganha? Quais são as habilidades, as competências que ele precisa ter? Quais são os conhecimentos, experiência, formação? Então, eu faço uma pesquisa previamente. Tá? Eu vou pesquisar como é que o mercado anda, se ele está aquecido, se ele não está aquecido. Ao fazer a análise externa, nós vamos fazer dessa forma, por isso que ela é mais trabalhosa, ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer é identificar a oportunidade. O que está acontecendo no mercado de trabalho que eu posso aproveitar? Ou seja, eu quero trabalhar na área da coordenação administrativa, por exemplo. O que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo no mercado de trabalho? Estão abrindo novas vagas? Quem está abrindo as vagas? São empresas industriais, comerciais, rurais, empresas econômicas, bancos, repartições públicas. O que é oportunidade? Oportunidade são as portas abertas que existem no mercado. E elas estão abertas para quem tem os perfis. Então, oportunidade. Vamos imaginar que eu fiz essa pesquisa e percebi que na minha região existe aí um aquecimento, né, econômico, que não está acontecendo agora, tá, pessoal? É só um exemplo. Que está acontecendo um aquecimento na economia. Várias empresas estão abrindo, as empresas elas estão abrindo filiais. Então, opa, identifiquei uma oportunidade. Também identifiquei, e aí vai para as mulheres isso, né? Especialmente para as mulheres, que hoje as empresas estão valorizando muito a questão do gênero. Opa, isso aqui também pode se tornar uma oportunidade para mim. Eu vou ter um pouco mais de acesso, visibilidade, tá? Mas não é relacionado ao gênero. Ah, eu percebi que as empresas agora estão com muito programa de trainee, né? Então eu não tenho tanta experiência como coordenadora, mas eu posso usar essa oportunidade de ser trainee. Ou seja, a oportunidade é o que está acontecendo que vai te ajudar a alcançar os teus objetivos. Lembrando que a oportunidade ela está fora e além da tua capacidade de intervenção, tá bom?
E se tem oportunidade, tem coisa boa, também tem coisa ruim. E o que são as ameaças? Ameaças também é tudo que está acontecendo no mercado que pode te prejudicar ou pode dificultar o atingimento dos teus resultados. Então, vamos imaginar aqui que uma das ameaças, né, que eu vou enxergar como uma ameaça aqui, é a questão salarial. Né, questão salarial, né, a gente não tem aqui ainda um piso, um teto, o salário é muito, né, relativo. Uma outra ameaça também aqui que eu posso trazer é um número muito grande de concorrentes, né, número de concorrentes aqui é alto, então isso vai me prejudicar ou pode me prejudicar, tá bom? Uma outra questão de ameaça, vamos imaginar que para que eu me torne ali esse coordenador, eu preciso ter anos, né, sei lá, 7 anos de experiência, são as exigências. Então, tudo aquilo que de alguma forma pode fechar aquela porta para mim, né, eu vou chamar isso de ameaça, tá bom? Bem, essa é a matriz SWOT. Mas então, para que eu faço? Só para preencher, para ficar um papel bonitinho lá preenchido? Não. A matriz SWOT, ela é ponto de partida para definição das estratégias. Então, a reflexão, a linha de raciocínio é muito simples. Primeiro, eu defino meu objetivo. Segundo, eu analiso os cenários, para isso eu uso a SWOT. E terceiro, eu desenvolvo a minha estratégia. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente faz cruzamento de informações. Então, veja bem, quando você tem forças, as tuas forças, elas sobressaem as fraquezas, ou seja, você tem mais força do que fraqueza, e o mercado tem oportunidade, nós vamos dizer que as estratégias é a estratégia de alavancagem, ou seja, tu vai meter a cara mesmo, né? Sem ressalvas, ou com o mínimo possível, porque você é forte e você tem uma oportunidade ali de ouro nas mãos. Quando as tuas fraquezas, elas são em maior número que as tuas forças, e o mercado oferece oportunidade, de alguma forma isso vai ser um risco para você. Por quê? Provavelmente outra pessoa que tem uma força maior vai aproveitar essas oportunidades com muito mais rapidez que você. E aí, nesse caso, quando você tem mais fraquezas do que oportunidades, ou perdão, do que forças e encontra oportunidade, você tem que ter muita coragem e determinação, porque você vai levar muita porta na cara, mas que você precisa perseverar. E é importante reconhecer as fraquezas e combater as fraquezas, né? Não é só saber que é fraco e ficar lá deitado no sofá esperando as coisas mudarem, porque não vai mudar. Pelo contrário, vai ficar ainda mais tenso. Bem, e quando as tuas fraquezas elas forem superiores às tuas forças e o cenário é de ameaça, é melhor você não entrar naquela ação, né? Melhor você não seguir em frente, porque é muito arriscado. A probabilidade de dar errado é muito alta, porque você não está preparado para combater as adversidades que virão. Quando você tem muitas forças e você enfrenta as ameaças, a tua estratégia vai ser de resistência e certamente você vai obter sucesso. E é assim que geralmente os administradores e especialistas em planejamento fazem os cruzamentos de dados. E dessa forma, nós vamos elaborando o planejamento estratégico. E aí, gente, você entendeu? Dá uma pausa nesse vídeo também, dá um pause nesse vídeo e tenta fazer as suas análises SWOT. Eu liberei também, produzi uma matriz SWOT especialmente para vocês. Também está lá no Classroom. Dedique um tempo para fazer a sua matriz SWOT. Ela é muito importante. Ela vai te dar uma propriedade muito grande do que está acontecendo no mercado. Então, você não vai ficar à mercê de achismos, porque você sabe exatamente o que fazer e como fazer. Análise SWOT é uma ferramenta muito boa. Bem, e para a gente encerrar aqui, né? Fiz a SWOT. E agora eu vou para onde? Agora é a hora de você definir seu plano de ação, tá? O que é planejamento?
e o que é um plano. Isso é importante falar a diferença de um para o outro. Muitas pessoas associam até como sinônimos plano e planejamento. O planejamento, ele é macro. O plano, ele são as ações que você vai fazer para atingir os objetivos do teu planejamento. O planejamento sempre ele é macro e o plano está dentro do teu planejamento. O que é um plano? Plano é aquilo que você escreve, né? Ou seja, é o teu mapa ali para você chegar no teu resultado, no teu objetivo. E uma das ferramentas usadas, que a gente chama de ferramenta da qualidade, muito utilizada no planejamento para elaborar o plano de trabalho, ou plano de ação, é o famoso 5W2Hs, que é um plano de ação. Assim como a SWOT, o 5W2Hs também tem palavras em inglês, mas aqui já estão traduzidos para vocês, tá? O que é o 5W2Hs? São, na verdade, 7 expressões que vão te ajudar, 7 perguntas que vão te ajudar a desenvolver o teu plano. Primeiro ponto é o que você vai fazer, o porquê, ou seja, a justificativa, tá? Depois, como você vai fazer, ou seja, qual é o método, qual é o procedimento, onde, local, quem, as pessoas responsáveis por aquela tarefa. Ah, Keila, o plano é meu, sempre serei eu? Não necessariamente. Você pode delegar isso para outras pessoas, contratar um prestador de serviço, enfim. Quando é o prazo? Lembrando, todo bom planejamento tem 2 coisas essenciais, não pode faltar. Primeiro, é o que você vai alcançar e quando você vai alcançar. Então, o quando aqui também ele se repete. E quanto? Ou seja, money. O que isso vai te custar em dinheiro, ok? Eu criei aqui um exemplo para que você, né, se enxergue, se visualize. Eu criei uma situação hipotética, tá? Vamos imaginar que um de vocês aí da sala tem como um objetivo macro de vida passar na prova, num concurso público da Polícia Militar. Então, esse é o teu plano, o teu projeto, na verdade, o teu planejamento aí, o teu objetivo, perdão, para a tua vida, ou seja, para a tua carreira. Então, tu já definiu que tu quer passar num concurso público para a Polícia Militar. Lembrando que a meta ela tem que ser mensurável, específica, temporal e alcançável. Então, não é só passar no concurso. Passar no concurso é algo abstrato. Você vai passar em qual concurso? Né? Quando você vai passar nesse concurso? Então, aqui ele já falou quando e o que ele quer. Ele quer passar na prova da Polícia Militar. Até quando? Ele definiu aqui até setembro de 2025. Lembrando que é só um exemplo, tá? Então, o que eu faço? Como eu faço o meu 5W2Hs? Primeira coisa que você vai fazer é pensar, para que eu consiga passar na prova da Polícia Militar, o que eu preciso fazer? Aí nós vamos começar a escrever o plano de ação, ou seja, tudo o que eu preciso fazer para atingir esse resultado. A primeira coisa que eu listei aqui, né, é elaborar um plano de estudos. E para eu passar nessa prova, eu tenho que elaborar um plano de estudos, né? Tem 2 itens que eu não coloquei numa sequência correta, mas aí é só uma questão de sequência, tá? Que é só para você ilustrar. Então, para que eu vou elaborar? Então, o que? Primeira pergunta em inglês, que é what, busca responder o quê. Então, para que eu possa passar na prova da Polícia Militar, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, elaborar um plano de estudos. Por quê? É a segunda pergunta. Why? Né? Por que eu preciso elaborar esse plano de estudos? É interessante que esse porquê, ou seja, esse why, ele vai justificar a realização da tarefa. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. Nem tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia corrobora para o atingimento dos nossos resultados. E quando a gente para pensar nisso, aí nós começamos a eliminar da nossa rotina, do nosso dia a dia, aquilo que não está agregando valor. Por isso que é importante pensar aqui no 5W2H na justificativa. Por que eu tenho que elaborar um plano de estudos? Né? Porque tem gente que tem um plano de vida, mas está fazendo
outras coisas que não vai agregar para ele, que não vai contribuir. Então, essa pergunta, ela vem exatamente para te trazer essa consciência. Espera aí, esse plano de estudos, ele vai ajudar em quê? É isso que ele busca responder. A terceira pergunta é where, ou seja, onde, local. Onde eu vou fazer isso? Aí eu coloquei aqui no Trello, que é um app. O Trello, que é uma ferramenta digital, eu já sei mexer, então eu vou criar esse plano de estudos lá no Trello. Mas poderia ser um Excel, poderia ser em qualquer outra ferramenta, poderia ser à mão, né? Tem gente que faz o plano de estudos à mão, no Excel, no Word, enfim. Você coloca aí. Onde? Local. Uou, né? Quem vai fazer isso? Eu dei o exemplo aqui, criei uma nossa personagem, a Maria Clara, que quer passar no concurso, é a Maria Clara. Então, quem vai fazer isso? Óbvio, a Maria Clara. Ah, mas não sou eu, professora. Eu contratei alguém. Então, escreve o nome da pessoa aí. Vamos imaginar que esse plano de estudos não é a Maria Clara. Ela contratou uma pessoa para fazer esse plano de estudos, né? Aí ela vai colocar o nome da empresa ou do terceirizado que fez isso para ela. Quando? Olha o prazo aparecendo, pessoal. Quando você vai fazer isso, Maria Clara? Ela já determinou. Vai ser do dia 10 de novembro a 20 de novembro. Ou seja, ela determinou um período, e é importante, gente, quando você determina um prazo, esse prazo não é para estar de enfeite aí, é exatamente para te ajudar a agir, a não protelar, a não deixar para depois, porque senão o tempo vai passar e você não vai atingir os seus resultados. A próxima pergunta é a famosa, né, ou o famoso como eu vou fazer isso? Em inglês, how. Como ela vai fazer um plano de estudos? Ela, Maria Clara, disse que vai ler todo o edital, identificar os conteúdos da prova e vai classificar as matérias por dia e por horário. Então, é assim que a Maria Clara vai fazer seu plano de estudos. How much? Ou seja, quanto custa, né? Nós não podemos desprezar a relação com os recursos, então tem que ter dinheiro envolvido. Nesse caso específico, a Maria Clara disse que não vai gastar nada, né? Mas imagine que ela pagou ali o Trello, né, a assinatura, ou enfim. Quando a gente fala how much, nós estamos falando de dinheiro. Existem alguns especialistas, algumas pessoas que colocam que não se lista valores, né? Mas aquilo que você vai gastar, vou gastar só o tempo. Não. O how much é de fato o dinheiro, o investimento que você vai fazer para tirar aquela ação ali do papel. E eu, carinhosamente, né, coloquei aqui no plano de ação da Maria Clara um status. E também já padronizei o Excel aqui para colorir para mim. Então, ela sinalizou aqui que já está realizando essa tarefa. E quando ela concluir, o que ela vai fazer? Ela vai escrever aqui, ó, realizado, e vai mudar a cor. Então, um outro ponto que ela também colocou aqui foi ler cautelosamente o edital, Aí tem um ponto aqui legal, né? Matricular na academia. Por que matricular na academia? O que tem a ver uma academia com passar na prova? Tem o TAF, né? Tem uma prova a prova física. Então, ela não pode só estudar. Porque se ela estudar, ela vai passar só numa fase da prova, e não na prova toda. Então, ela vai lá matricular na academia, e assim ela vai fazendo para todas as ações desdobradas do seu planejamento, tá? Eu coloquei esses 3 exemplos aqui para mostrar para vocês que quando eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu coloco por cores aqui, porque eu sou muito visual. Então, aqui é uma forma de sinalizar para você os avanços que você teve. Essa planilha eu também vou subir lá no Classroom para vocês, e vocês podem adaptar para a necessidade que vocês tiverem, quiserem, tá bom? E aí, pessoal, vocês estão gostando aí da SWOT, Missão, Visão, Valores, 5W2Hs? E por fim, não menos importante, eu queria trazer umas dicas para vocês. Como vocês podem fazer um plano de desenvolvimento profissional? Primeira coisa que você tem que pensar, antes de sair
pensando, fazendo as coisas, estuda o cenário, dá uma olhada nas avaliações macroeconômicas, microeconômicas. É muito importante você entender um pouco de economia, tecnologia, então dá uma analisada no cenário. Se você tiver pessoas que também gostaria de fazer, senta com o teu colega, bate um papo, isso é muito importante. Depois você defina seus objetivos. Muito importante definir objetivos de longo, médio e curto prazo. A maioria das pessoas não conseguem definir objetivos a longo prazo. E aí ficam só em objetivos de curto prazo, e sabe qual é o problema disso? Você aumenta seu desgaste, nível de endividamento, e você sofre muito mais para atingir o resultado que você deseja. Um outro ponto que você não pode negligenciar jamais, quando se fala em desenvolvimento de carreira, é ter um cronograma. Você tem que ter compromisso com os teus objetivos. E aí, eu chamo a atenção que se você não tiver compromisso com a sua carreira, ninguém mais terá. A responsabilidade da sua carreira não é do seu chefe, nem da sua empresa. É sua. Então, tenha um cronograma. Eu sei que nem sempre a gente consegue atender esse cronograma, mas ele, de forma clara, o teu nível de compromisso aumenta e você, com certeza, vai conseguir se resolver melhor diante das adversidades. Um outro ponto também, não menos importante, é considere suas motivações. Quando a gente fala de motivação, e aí nós podemos pegar pessoas de diferentes faixas etárias e momentos da vida, um jovem, por exemplo, a motivação dele é muito mais entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro do que uma pessoa que já tem uma larga escala, uma larga jornada de uma caminhada ali no mercado de trabalho, que o objetivo dela agora é ter mais estabilidade, é ter mais tranquilidade, aproveitar melhor dos lazeres e descansos. Então, a motivação ela é muito importante. É importante que você identifique em que momento da vida você está e se aquilo que você está buscando condiz com aquilo que você quer para a sua vida. Hoje, como eu disse lá na sala de aula, muitos profissionais estão fazendo transição de carreiras. Hoje, quando você vai nas universidades, por exemplo, ao contrário de alguns anos atrás, você ia há alguns anos e as turmas predominantemente eram de pessoas buscando a primeira graduação. Hoje não. Você entra nas universidades, nas faculdades, e é muito comum você encontrar pessoas que estão ali buscando a sua segunda ou terceira graduação. Isso aí corresponde ao que a gente chama de transição de carreira. Por isso que a motivação ela é muito importante para você acompanhar esse processo. Os dois últimos pontos é fazer uma autoavaliação constantemente. Busque pessoas que você confia para te emitir feedbacks, né? Pergunta lá para o teu chefe como tem sido o teu trabalho, o que é que você pode melhorar, o seu par de trabalho, aquelas pessoas que você tem confiança, tá? E também faça essa autorreflexão. Olha para trás, vê o que você já aprendeu, erros que você não comete mais. Isso é muito importante. E por fim, pessoal, comemore as vitórias, por menores que elas sejam. Fez um curso que você achava importante? Vibra, comemora, tire foto mesmo, poste nas redes sociais, né? Se dê esse prazer. Às vezes a gente fica com foco tanto em conquistar coisas grandiosas que nós vamos perdendo a alegria de celebrar as pequenas vitórias. Então, se você fez um curso que você, né, foi desafiador para você, se você superou uma dificuldade, se você teve uma boa avaliação, celebre. Isso vai te dar uma força muito grande para você conseguir superar e vislumbrar os teus objetivos vindouros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Também me coloco à disposição de vocês, caso queiram trocar uma ideia, receber um feedback. Eu também preciso do feedback de vocês. Comenta aqui embaixo, aqui no Classroom mesmo, o que você achou desse conteúdo? Você gostou? Fez sentido para você? Dá para aplicar na sua vida? Qual foi o ponto que você mais observou e que tem mais a ver com aquilo que você quer para a sua vida? Tá bom? Então é isso. Os materiais vão estar disponíveis para vocês. Façam download.
multipliquem, vocês podem também compartilhar com as pessoas que vocês gostam, com outros colegas que não tiveram oportunidade de ter esse momento conosco, tá bom? Tchau, gente, vou ficando por aqui agora. Que é o fórum. O fórum você vai comentar aí qual foi o ponto do curso que mais te chamou a atenção, né? Eu vou subir um material e eu espero honestamente que vocês apreciem, tá bom? Até a próxima.